Últimas notícias do São Paulo, os desdobramentos sobre a investigação da Polícia Civil em relação ao caso do Camarote, também a possíveis desvios dentro do São Paulo. Vamos falar sobre o impeachment, que já começou a tramitar na oposição. Ontem Ares recebeu a documentação. A gente vai explicar também alguns detalhes daquela questão da Olsten, né, naquele áudio que você pode acompanhar na íntegra daqueles 44 minutos sobre a parceria com a Olsten também, que tem uma polêmica referente a isso. E trazer aqui argumentações do que deixar claro que Douglas Schwartzman e Mara Casares não podem nunca mais serem conselheiros do São Paulo. Antes da gente trazer todas essas informações, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal, para ter conteúdo exclusivo. Solto vários bastidores que a gente não pode ainda publicar aqui no canal, de lá para os membros do canal. Lembrando também que a gente está com a nossa missão da gente chegar a 15 mil inscritos. Você pode ajudar bastante, é só compartilhar aqui o canal. 7 horas estarei com o Lídio Teixeira para a gente falar sobre várias informações, e aí lá a gente vai deixar para falar bastante de mercado da bola. Tem muita informação para a gente trazer, para a gente desmistificar, e também no próximo vídeo, que vai ser às 7 horas da manhã, a gente vai falar um pouquinho mais de mercado, mas acho que é importante a gente trazer um panorama de como é que tá as situações polêmicas dentro do São Paulo. A Polícia Civil acatou o pedido do Ministério Público de São Paulo e inicia a investigação sobre o caso da exploração clandestina no estádio do Morumbi, aquele camarote 3A. Agora, o delegado Correia vai ficar oficialmente encarregado dos dois casos, tanto os dos desvios, possíveis, supostos desvios dentro do clube, não só da venda de jogadores, mas de outros departamentos também, bem como agora esse caso dos camarotes. A gente já tinha, conversado que a expectativa era justamente essa, do próprio Correia ficar a cargo dessas duas situações, e agora está confirmado. A Polícia Civil acatou o pedido do Ministério Público, vão para cima desses dois casos para entender de fato o que aconteceu. E aí eu vou repercutir uma matéria que foi publicada mais cedo pelo UOL, do Danilo Lavieri e do Pedro Lopes. A investigação sobre os desvios de dinheiro no São Paulo, ele apura que tem alguns saques feitos das contas do clube e depósitos em espécie nas contas das pessoas que supostamente estariam envolvidas. Então, tinha uma grana que o São Paulo recebeu, era da conta do clube, retiraram em espécie da conta do clube e supostamente teriam colocado nessas contas pessoais. Até internamente, já reverberando nos bastidores, algumas pessoas já estão levantando os rumores de que não, isso era bicho, isso era premiação, isso era um bônus, trazendo questões arcaicas, porque no futebol de antigamente era natural. Os presidentes, os dirigentes iam sacar do clube lá o dinheiro para lá dentro do vestiário mesmo bater o bicho, ó, toma aqui essa grana de vocês. Mas a gente está em 2025, onde tudo tem que ser nota fiscal, onde tudo tem que ser justamente bonitinho, inclusive premiações, luvas, bicho, tudo tem que ter a emissão de notas por parte dos jogadores e do seu corpo de contabilidade. Então, enfim, e acho que essa questão também, não só para jogadores, eu falo isso dos jogadores porque eu perguntei, falar, pô, bicho e tudo, os caras ainda dão espécie, tá? Os caras, não, hoje tem que ser certinho, os caras pedem a emissão de nota fiscal, pedem tudo bonitinho. Então é mais ou menos desse cenário. E o que me leva a crer que, caso tenha premiação ou luvas para empresários, que possivelmente intermediaram negociações, isso também deve se aplicar, Então, no mínimo, se não houve a emissão de nota fiscal comprovando esses saques dentro do clube, já mostra uma irregularidade. E aí as movimentações da alta cúpula do clube, tá? A gente já tinha falado que tinha uma lista de nomes e nomes importantes dentro do São Paulo, como as quantias seriam mais de 10 milhões. Então, nessas quantias que estão sendo apuradas, hoje a polícia já estima que o que está sendo investigado já passa do valor de 10 milhões, isso num caráter inicial. Ainda serão avaliadas outras situações que podem agravar ainda mais todo esse cenário dentro do São Paulo. Então é a polícia que está agindo, está indo para cima e não vai parar enquanto não entender de fato se existe ou não irregularidades, além dessa questão do caso do camarote. Cerco está se fechando. O que você acha dessa situação? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? E o impeachment de Júlio Casares
já começa pelo menos a sair da teoria e tentar ir para a prática. Na manhã desta terça-feira, os membros da oposição levaram até o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ares, uma minuta, né, um pedido, né, enviaram ao Olten um pedido para o impeachment do Júlio Casares. E é importante trazer que é um pedido de impeachment, porque inicialmente eles estavam buscando o afastamento. Só que agora eles já têm um entendimento de que realmente agora é crucial essa questão do impeachment. Já tem elementos o suficientes para a gestão temerária para que tenha, de fato, esse impeachment. E aí, a oposição juntou 57 assinaturas, tá? Eu até publiquei nas redes sociais o nome de todos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você, caso não tenha visto, com a lista com todos os nomes que assinaram esse documento. Só é importante trazer o Marco Aurélio Cunha, que muitas pessoas acabaram perguntando por que ele não assinou, é porque ele ainda não pode, tá? Ele tem aquele prazo de 90 dias, ele voltou para ele poder participar de votações e de questões como essa. Como ele ainda não tem a habilitação do conselho, de fato, para participar, até ele foi orientado pela oposição a não assinar, justamente porque poderia ter a alegação da outra parte de que, ó, esse documento é regular porque tem o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio ainda não faz parte legalmente, ou não tem a habilitação ainda para se tornar, para poder participar desse corpo. Então, até foi uma questão até conversada entre todos os membros da oposição, tá? Então, a partir de agora, né, com os mais de 50 votos destinados, o Olten deve convocar uma reunião extraordinária para conversar sobre a destituição do Casares. Essa situação vai ser levada ao Conselho de Ética, terá que ser votado depois do Conselho Deliberativo e precisará ter, eu tô aqui de olho, são 2/3 dos votos da casa. Então teriam que ter pelo menos 171 votos de 255 conselheiros hoje que estão aptos a poder fazer essa votação. E aí, neste caso, se for para esse caso, o Casares já seria afastado do cargo enquanto teria toda essa votação. Em seguida, o pedido de destituição ainda passaria por uma Assembleia Geral com todos os sócios adimplentes, e aí depois os sócios também vão votar, caso haja, né, a maioria simples, tá? Os 50+1 já acaba de vez o mandato oficialmente de Júlio Casares. Até do que eu tenho de informação, várias pessoas próximas ao Casares já entendem como um cenário irreversível a renúncia. Mas, neste momento, ele, Júlio Casares, não está pensando em renunciar do cargo de presidente do São Paulo Futebol Clube. Sinceramente, acho que já há vários elementos para, de fato, uma renúncia. Né? Se por impeachment ainda não tem, acho que para uma renúncia já foi. Porque, repito, não dá para o Júlio Casares continuar como presidente neste momento. Porque ou ele participa, supostamente, desse esquema, ou ele sabia de tudo isso e não fez movimentações para impedir que isso acontecesse, ou ele foi tão negligente ou tão inocente que ele não viu nada disso acontecer. De todo modo, dos três, em diferentes maneiras, ele não tem capacidade para ser presidente do São Paulo em 2026, diante de todos esses fatos, caso todos sejam comprovados. O caso do Camarote, acho que o áudio já fala por si só. O que você acha disso tudo? Deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários, tá? Antes da gente fechar com as duas informações, aqui embaixo na descrição também tem o link da Mandacá. Eu sei que é ceia de Natal, tudo bonitinho, mas que, vamos fazer o pedido já das marmitas para quando você, depois ali do Natal, quiser já manter a dietinha, comer bem com preço justo, não precisar cozinhar final de ano, preguiça de ficar cozinhando, já pede as marmitas da Mandacá, cupom Alexander para você ter R$40 de desconto, beleza? Bora continuar trazendo informações sobre o São Paulo Futebol Clube? O caso Olten. Vocês vão lembrar que naquele áudio na íntegra dos 44 minutos, inclusive que eu postei no meu canal do YouTube, há algumas falas ali entre Douglas, Adriano e Mara sobre uma participação, uma negociação da Olten, que é uma concessionária de carros de luxo, inclusive alguns deles começaram com a BMW, enfim, não tem porque trazer muito essa questão da empresa como um todo. E aí, a Adriana teria intermediado essa negociação e neste áudio ela reclamou que não tinha recebido um carro.
Aí a reportagem do UOL trouxe mais detalhes sobre essa situação. Eles foram mencionados, né, naquele telefonema entre o Douglas Schwartzman, a Mara, e também a Rita de Cássia, a Adriana Prado. E o que aconteceu? Houve um acordo entre São Paulo e a Austin para uma cessão de um camarote de 31 lugares no estádio do Morumbi e mais algumas propriedades de marketing em troca de uma disponibilização de 12 veículos para uso de diretores do clube. Seria uma concessão, esses carros não seriam dados, teriam um contrato, enquanto a gente acontecer essa parceria, a gente está cedendo aqui 12 veículos para vocês. A distribuição dos veículos ficou por conta, segundo o UOL, do presidente Júlio Casares. E ele designou 4 carros para a presidência, 2 para o social do clube. 2 para o social do clube. Quem deveria usar esses carros? Porque não falam muito de separar clube do social, que o social tem uma questão e o... Enfim. 1 para o setor financeiro, 3 para o futebol e 2 para a área administrativa. Não há a nomeação de quem ficaria responsável por esses carros. 4 da presidência. É para quem esses 4 carros da presidência? Que eu saiba, o São Paulo só tem um carro, né? Ou São Paulo só tem um carro. O São Paulo só tem um presidente, né? A não ser se ele está colocando aqui o vice-presidente junto, mas seriam 2. Para 4 carros? Enfim, o áudio revela, né, na pressão da intermediação e tudo, e aí esse seria este contrato do caso da Austin. A Austin até publicou uma nota oficial, alegando que sim, a Adriana foi a intermediadora, mas o Douglas Schwartzman não teria participado dessas conversas, e o contrato acabou sendo rescindido, né, por conta... E os carros foram devolvidos, porque na alegação da Austin não houve ali os resultados esperados e obtidos, né? Ou seja, além de tudo, o São Paulo não cumpriu com o acordo ali de divulgação, de marketing com a Austin, e aí esse contrato acabou sendo rescindido. Então é mais ou menos esse cenário, né? Porque, enfim, não sei até que ponto isso estava sendo benéfico ao clube, mas, enfim. Quero saber toda a sua opinião sobre toda essa questão, deixe aí nos comentários. Pra gente fechar, eu vou trazer elementos que comprovam que Douglas Schwartzman e Mara Casares, através do estatuto do clube, eles deveriam ser expulsos do quadro de conselhos, tá? Aqui tem alguns subsídios aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o artigo 34, que estabelece a graduação das penalidades. Aqui, isso é o estatuto do São Paulo, tá? Não sou eu que estou falando, é o estatuto do clube. Os associados e seus dependentes serão passíveis das seguintes penalidades: advertência verbal ou por escrito, suspensão, indenização, perda de mandato, inegibilidade temporária, eliminação. As penalidades serão comunicadas por escritos ao associado e anotadas em sua ficha associativa. A pena de suspensão de 15 dias a 360 implica a perda de todos os direitos associados durante a vigência sem juízo. E aí tem alguns pontos importantes no estatuto, né? O parágrafo 8, ele define a exclusão do quadro do associativo para indivíduos responsabilizados de atos de gestão irregular. Acho que o áudio que foi divulgado pelo GE traz exatamente isso. Há uma confissão no áudio, que o clube acabou sendo lesado por esses conselheiros que estariam participando desse esquema no camarote. O Douglas e Mara, eles são réus confessos do caso clandestino do camarote. E a operação, que é fora do padrão, coloca que qualquer sentença que não seja a exclusão acaba sendo contra o estatuto, né? E lembrando, a Mara Casares, ela pediu licença, mas o Douglas ainda, no momento da gravação deste vídeo, ainda está no quadro do conselho. Ele ainda é um associado do clube. E aí, estará sujeito à pena de eliminação do quadro associativo do São Paulo, ou associado que for condenado em processo judicial definitivamente. Isso não aconteceu, mas ou venha a ser responsabilizado disciplinamente pela prática de ato de gestão irregular ou temerária na forma da legislação vigente, em especial o disposto do artigo 25 da Lei número 13.155,
em agosto de 2015 ou naquele que vier a substituí-lo. Há um áudio confessando, ou eu estou enganado? Então me deixa a pergunta. O senhor Outen Aires de Abreu e o senhor Júlio César Casares, por que até o momento da gravação deste vídeo Douglas Schwartzman continua no quadro de associados e no Conselho do São Paulo? Por quê? Qual que é o motivo? Se isso está ferindo o estatuto do clube. Se bem que, essa gestão já mostrou que, em alguns casos, acaba não respeitando o próprio estatuto. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Like, hype, inscreva-se no canal. Paciência tá acabando, o cerco tá se fechando, as coisas vão acontecer.